Então vamos falar um pouco da varíola do macaco. O que que é isso? Esse aqui é o vírus da varíola do macaco. Parece um borrão, né? Mas isso aqui é uma micrografia eletrônica. É uma foto de microscópio eletrônico ampliada em 125 mil vezes que mostra a estrutura do vírus, tá? E aqui dentro ele tem até é onde fica o DNA dele, é um vírus de DNA, tá? Então um vírus que ele tem dupla fita DNA, não é igual ao coronavírus, que é o vírus de RNA. Então é suposto que ele vai mutar menos e com menos velocidade do que um vírus de RNA, tá? Mas isso não significa que ele não é capaz de mutar ao ponto de ser transmitido humano a humano, de adquirir mutações que tenham afinidade com o humano, tá? Então, o fato de ser de DNA só fala que ele vai mutar com menos velocidade. Mas se a gente permitir com que ele tenha mais gerações, ou seja, se ele seja transmitido com mais velocidade, as mutações podem acompanhar essa velocidade de transmissão e a gente não pode falar assim, é um vírus de DNA, então tá tudo bem. Não, é um vírus de DNA que adquire mutações com menos frequência, mas que adquire mutações também. Tá? Quais são os primeiros sintomas? Então a varíola de macaco começa com febre, dor de cabeça, cansaço, dor no corpo, principalmente dor nos músculos, inchaço de linfonodos. Você vai ver os linfonodos do pescoço inchando. Esse é um sinal diferencial da varíola humana tradicional, tá? A varíola humana não costuma dar esse inchaço nos primeiros dias, o varíola de macaco costuma, tá bom? Lesões bolhosas na pele, então vai começar, a partir do quinto dia ali, você vai começar a ver lesões bolhosas na pele que parecem catapora, tá? Que elas começam como uma catapora, como um inchaço, você vê um inchaço da pele, beleza? Depois essas lesões vão ficando mais vermelhas, depois elas se enchem de pus, ficam bolhas mesmo, formam-se bolhas que se enchem de pus e que depois estouram. E a maioria das pessoas acredita que essa é a fase mais infecciosa da doença, que a principal forma de transmissão seria pelo pus que sai dessas bolhas, mas essa não é a principal forma de transmissão. A principal forma de transmissão ela está no contato próximo com pessoas infectadas. Então ela está pela fala, por gotículas. O vírus também sai em gotículas, beleza? Então essa não é a principal via de transmissão, apesar de que o contato quase sempre leva à transmissão. Tanto que as recomendações para evitar o caso de varíola, né, no caso as duas doenças são muito parecidas, é você não dormir na mesma cama, não compartilhar copos, garfo, faca, tá? Não ficar no mesmo ambiente muito tempo. Então, ao mesmo tempo que existe essa transmissão por contato, existe também a hipótese que está se fortalecendo de transmissão por gotículas e até transmissão aérea, tá bom? Então, tem estudos mostrando que o vírus é capaz de sobreviver em aerossóis, tem que ver se ele é eliminado nesses aerossóis com uma carga infecciosa, com uma carga viral suficiente para infectar. Então, as lesões começam na face, essas bolhas começam na face e se espalham pelo corpo, incluindo genitália, que aqui é o caso que eu falei para vocês, que muitas pessoas acham que estão com alguma infecção sexualmente transmissível, com a fase final da sífilis, por exemplo, e vão buscar ali um serviço de saúde que trata de infecções sexualmente transmissíveis. Pode ser por isso que a gente viu essa varíola de macaco acometendo muitas pessoas que faziam sexo com pessoas do mesmo sexo, pessoas que tinham muitos parceiros, beleza? Então, parece que ela é uma doença igual foi a AIDS no início, que acometia apenas homens gays e tudo. Na verdade, não tem muito a ver, tem a ver com uma lupa que nós estamos dando para os primeiros casos, tá bom? Mas não parece ser uma doença, e não é uma doença exclusiva de pessoas homossexuais, pessoas que fazem sexo com pessoas do mesmo sexo, tá? Período de incubação do vírus de 10 a 14 dias, duração dos sintomas de 14 a 28 dias. E aí que está o problema. Esses sintomas perduram em uma fase muito crítica por 14 a 28 dias, em que você tem um estado inflamatório no corpo muito forte, que evolui para o óbito em alguns casos, tá? Então a taxa de mortalidade, olha aqui a evolução. Ó. Então aqui é uma criança. Então você que está aí falando de não, que as vacinas causam isso, por favor, dê a vacina para o seu filho se estiver disponível, porque ninguém merece. Isso aqui deixa sequelas na pele, deixa marcas, tá? Inclusive tem muita gente, na época da varíola humana, na época do Edward Jenner, né, que foi o cara que vacinou pela primeira vez alguém no mundo, era muito quem sobrevivia à varíola tinha marcas no corpo inteiro, porque a varíola deixa marcas, cicatrizes, né? E é muito triste ver uma criança com risco de morte sendo acometida por essa doença, né? Então, não pensem duas vezes se a gente tiver que vacinar nossos filhos contra isso, tá bom? Vamos lá.
A gente tem aqui o mostrando aqui as bolhas, né, as lesões aqui perto da genitália, obviamente não está mostrando a genitália da pessoa aqui, mas ela também está acometida, é uma doença que se espalha pelo corpo inteiro. Eu não trouxe aqui o modo de espalhamento da doença, a patogenia da doença, mas se vocês quiserem pesquisar, eu deixei um artigo aí que vai explicar tudo isso, beleza? Mas importante, letalidade, vocês estão me perguntando aqui. Existem 2 clados. Clado é uma classificação que os vírus são bem geneticamente diferentes, mas se a gente for entender de forma fácil, é como se fossem variantes, tá? Mas é porque variante é muito mais. Pequenas mudanças geram variantes diferentes. Um clado é como se fosse um grupo de variantes e um outro clado é outro grupo de variantes, tá? Existem 2 grupos, ou seja, 2 clados do vírus. Existe um vírus da varíola de macaco da bacia do Congo, que tem uma letalidade de 10%, isso na África, porque é onde ele circulou com maior força e a gente consegue avaliar. Então a gente espera que essa letalidade, se esse vírus chegar em outros países, diminua bastante em relação a isso, porque a gente tem ele acometendo países com um sistema de saúde muito fragilizado. E tem o clado da África Ocidental, que tem uma letalidade próxima de 1%, que também pode ser menor, porque essa letalidade de 1% considera muitos casos na África. Beleza? Mas mesmo assim não é um vírus simples. O vírus que está circulando agora parece, felizmente, ser o da África Ocidental. O sequenciamento tem mostrado que é esse vírus que se espalhou, tá? Não é o vírus da bacia do Congo. E como que ele é transmitido, né? Falei para vocês aí que tem roedores, esquilos, principalmente roedores arbóreos, roedores terrestres e primatas, e entre seres humanos. Então é uma doença que, diferente da varíola humana, que era transmitida só entre seres humanos, e aí perpetuava, essa doença ela não pode ser erradicada. A gente não consegue erradicar a varíola do macaco, porque ela sempre vai estar em hospedeiros na natureza. Então os primatas transmitem para o ser humano, o rato transmite, o esquilo transmite, e o ser humano transmite entre si. Então, por mais que a gente erradique ela no ser humano, esse vírus vai continuar circulando na natureza, adquirindo mutações até gerar novos saltos. É a mesma história com o coronavírus que eu falei para vocês, tá? Então é um vírus aí que ele estava acumulando essas mutações na natureza, saltou para um ser humano e que esse ser humano viajou para o Reino Unido, parece que lá se espalhou. Não sabemos se existem outras vias do paciente zero, paciente que trouxe a infecção para a Europa, tá? Mas o que se sabe hoje é que já existem várias cadeias de transmissão começando, beleza? Não é uma só, a gente não consegue mais rastrear as mesmas cadeias. Existem várias cadeias de transmissão acontecendo ao mesmo tempo, o que pode fazer esses números de casos escalarem muito rapidamente até semana que vem, quando eu voltar aqui com Ciência News.